O 8º episódio acabou de sair e nós fomos enganados mais uma vez, porque não foi a Agnes e mais ninguém. Esse foi um episódio cheio de revelações, cheio de referências aos quadrinhos também, que eu vou citar aqui pra vocês. E o mais importante de tudo, o nascimento da Feiticeira Escarlate. Se você quer saber sobre tudo isso, fica aí até o final. Fala galera, beleza? Tudo bem? Tudo legal? Tudo na paz? Meu nome é Fausto Filho, você está na Iniciativa Pop e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos sobre o mundo da cultura pop, especialmente sobre super-heróis. Então eu te convido a se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, porque assim você vai ajudar esse canal aqui a crescer, que ainda está engatinhando. Mas daqui a pouco eu tenho certeza que a gente vai, decolar. E com certeza a sua ajuda vai ser muito importante para esse canal, beleza? Dado o recado então, bora pro vídeo. Pois é, galera, esse episódio começa ali mais ou menos com a origem da Agatha Harkness, que se provou ser uma bruxa de verdade lá dos tempos das bruxas de Salem, em 1600 e lá vai cacetada. Então mostra ela ali sendo julgada pelo coven dela, que era de bruxas, dizendo que ela praticou magia indevidamente, ela mexeu com artes que não deveriam ser mexidas, então ela deveria ser eliminada por não cumprir as regras do Coven. Inclusive foi a própria mãe dela que deu a ordem para eliminar a Agatha. Só que mesmo assim ela se prova ser muito poderosa e que ela nunca teve escrúpulos mesmo, porque enquanto ela vai se fazendo de coitadinha ali, ela vai fazendo umas caras de deboche assim, que não engana ninguém, né? E nisso, pelo que eu entendi, todas as bruxas lançam lá o poderzinho delas e ela consegue sugar o poder de todas elas a ponto dessas outras bruxas morrerem. Inclusive a mãe dela também lança um feitiço nela. É bem legal, inclusive, que ela meio que tem uma coroa espiritual lá, provando que ela era a rainha das bruxas, né? E então a Agatha, pelo que eu vi ali, ela consegue sugar o poder de todas elas, ficando assim ainda mais poderosa, porque ela tinha uma aura lá de uma cor diferente, e depois que ela suga o poder de todo mundo, a aura dela passa a ser roxa, que nem a gente viu nos episódios. E essa origem da Agatha, inclusive, é bem parecida com o que aconteceu com a Agatha Harkness de verdade nos quadrinhos. No segundo volume de Visão e Feiticeira Escarlate, a primeira história desse quadrinho é um grupo de humanos chamado Sete de Salem que conseguem capturar a Agatha e colocam ela num tronco bem parecido com o episódio, só que ao invés da Agatha conseguir derrotar todo mundo, eles conseguem botar fogo na Agatha e assim queimam a bruxa viva. Infelizmente esse quadrinho ainda não foi lançado no Brasil. Só que como o primeiro volume foi lançado recentemente, talvez esse segundo volume a Panini publique também. Daí de volta ao covil da Agatha, a gente descobre que na verdade não foi a Agatha e mais ninguém. A Agatha conta pra Wanda que ela estava ali dentro porque ela sentiu uma magia muito poderosa vindo daquele lugar. E ela foi pra lá pra ver o que estava acontecendo. E chegando lá, ela viu tudo que a Wanda fez e ficou tão impressionada que ela quis saber como a Wanda fez aquilo. Então ela manipulou muita coisa assim, só que dentro do Rex, pra tentar obter respostas ali da Wanda. E novamente, não foi a Agatha e mais ninguém. Ela enganou a gente de novo, porque tava todo mundo achando que ela de alguma forma tinha influenciado a Wanda pra criar aquela realidade. Quando na verdade não, ela foi atraída pelo poder da Wanda e depois que ela entrou lá dentro, ela ficou cercando a Wanda em todos os episódios para deixar ela mais confortável, mais susceptível a Wanda contar para ela o que aconteceu. E um detalhe é que ela comenta que o falso Pietro era na verdade uma possessão cristalina. Ou seja, ela pegou o corpo de alguém e possuiu esse corpo. Então tudo que a gente viu o Pietro fazer, na verdade era a Agatha dentro daquele corpo. E ela conta também que ela não usou necromancia, que é ressuscitar os mortos, porque o corpo do Pietro verdadeiro estava em outro continente e estava todo furado de bala. Mas por causa disso, me levantou algumas dúvidas aí, porque o Pietro que a gente viu, ele era super rápido. Então, será que ela usou uma magia ali para conseguir se tornar mais rápida e ser mais convincente como Pietro? Ou será que ela pegou alguém que tinha essa habilidade? Eu não excluo a possibilidade dela ter trazido o Pietro de outra realidade. Eu tô me iludindo bastante, eu sei disso, mas eu quero muito acreditar e até semana que vem eu vou estar acreditando que ela puxou um dos X-Men para aquela realidade. E semana que vem eu quebro a cara aqui, beleza?
Só que tem outra coisa aí. Se ela tava possuindo o Pietro, na cena pós-crédito do episódio 7, era ela que tava possuindo ele ainda. Quando a Mônica abre o porão ali e acha o covil da Agatha, daí o Pietro aparece falando, você tá espionando aqui? Porque quando a Mônica abre esse porão, claramente a Agatha tava ocupada interrogando a Wanda ali dentro. Então, ela não ia ter tempo de possuir o Pietro pra fazer alguma coisa com a Mônica. Então, será que esse Pietro tá livre? E a gente pensou que, na verdade, ele estava sendo um capanguinha ali da Agatha e que possivelmente ia lutar com a Mônica. Será que ele tá livre e agora se juntou à Mônica para fazer algum plano ali para libertar a Wanda? Porque os dois não apareceram nesse episódio. Então tem que ter acontecido alguma coisa. Ou o Pietro conseguiu capturar a Mônica de alguma forma, ou os dois se juntaram para tentar salvar todo mundo. E se for isso, vai provar que aquela cena pós-crédito só serviu para enganar a gente. E a Agatha continua perguntando pra Wanda como que ela obteve os poderes dela, e ainda mais sem treinamento, porque ela mostrou que não entendia nada do que a Agatha tava falando. Ela falou ali sobre os feitiços de encantamento em volta ali do covil, sobre os feitiços de ilusão, só que a Wanda não sabia nada. Era meio que uma coisa natural. E como a Agatha mesmo disse, era uma magia no piloto automático. E como a Wanda estava mostrando que realmente não sabia de nada, a Agatha decide revisitar as memórias da Wanda, e para isso ela retira um fio de cabelo dela e transforma esse fio de cabelo em uma passagem para eles atravessarem para as memórias da Wanda. E se você acha que já viu isso em algum lugar, você realmente viu, porque é exatamente o que o Doutor Estranho faz em Thor Ragnarok. O Doutor Estranho aparece ali e para abrir o portal para eles encontrarem o Odin, o Doutor Estranho tira um fio de cabelo do Thor e transforma esse fio em um portal para eles acharem o Odin. Foi muito semelhante, ele usou um fio de cabelo para criar um portal para outro lugar. Exatamente o que a Agatha fez. E isso pode ser mais um indício de que talvez a magia tanto da Agatha quanto do Doutor Estranho são de certa forma semelhantes. E isso é mais um elo aí de ligação para o Doutor Estranho aparecer no último episódio. Mas aí a Agatha e a Wanda atravessam o primeiro portal, acessando ali a primeira memória, e a gente vê a infância da Wanda quando ela morava com os pais dela. E a gente entende o porquê toda essa série foi baseada em sitcom, porque era uma das coisas que a Wanda mais amava quando ela era criança. E isso se persistiu durante toda a vida dela. Muito provavelmente eles usavam essas sitcoms para treinar o inglês deles, para que assim eles pudessem fugir de Sokovia. Então a gente vê ali um monte de DVD do I Love Lucy, do Malcolm in the Middle, da Feiticeira. Eles assistem um episódio de Dick Van Dyke também. Então é nesse ponto que a gente descobre o porquê das sitcoms. Porque o momento das sitcoms era um momento que a Wanda se reunia em família. Era um momento muito especial ali dentro da casa deles. Então a gente tem um paralelo ali de que toda a família vivia em um lugar que eles não queriam e assistiam aquelas sitcoms imaginando que um dia eles pudessem talvez mudar para os Estados Unidos, mudar de vida. Só que infelizmente essa noite também foi a noite em que os pais da Wanda e do Pietro foram assassinados. Então a gente vê uma explosão acontecendo e o míssil das indústrias Stark caindo no apartamento deles e a luzinha piscando, exatamente como o primeiro comercial do primeiro episódio da série WandaVision. Que inclusive eu comentei sobre isso nesse vídeo aqui, que é o review do primeiro e do segundo episódio. Se você quiser conferir, é só ir lá. E aqui a gente descobre uma coisa muito interessante também, que foi o porquê do míssil não ter explodido. A Agatha reconhece que a Wanda, pequenininha ainda, fez uma espécie de feitiço de probabilidade para aquele míssil falhar. Então aqui já vem o primeiro tapa na cara, porque a gente sempre pensou que os poderes da Feiticeira e do Pietro vinham da Joia da Mente, por causa das experiências da Hydra. Só que pelo visto, não. Os dois sempre tiveram algum tipo de poder. E isso, pela primeira vez, foi abordado no universo Marvel. Porque até então, o poder de todo mundo vinha por causa da ciência, ou por causa de alguma coisa metafísica. E tem até a ver um pouquinho ali com o Doutor Estranho também, mas ele vai para uma área totalmente diferente de magia, né? Mais uma pegada de cosmos, multiverso e toda uma questão de você se treinar para se tornar aquilo e não nascer com aquilo de fato. E como a gente viu no começo aqui, sempre existiu seres poderosos, né? Pelo visto, sempre existiram bruxas e elas estavam espalhadas por aí na Terra. Então eles entram na segunda memória, que é a questão dos
experimentos da Hydra com a Joia da Mente usando a Wanda. E quando ela encosta na Joia da Mente, a gente vê aquela imagem do trailer, que todo mundo achou que era uma coisa meio da mente dela, tentando reconstruir a Joia da Mente, quando na verdade não, era a própria criação dos poderes da Wanda. Porque quando ela encosta nessa Joia da Mente, ela meio que vê uma silhueta da Feiticeira Escarlate. E esse contato com a joia, de alguma forma, amplificou os poderes dela, né? Que era um poder que estava ali, de certa forma, esquecido, adormecido, e a joia fez com que isso tudo explodisse dentro dela. E assim, ela começou a manifestar os poderes dela de forma muito mais intensa. E a gente pode presumir que a mesma coisa aconteceu com Pietro, porque os dois foram as únicas cobaias que conseguiram resistir a esses experimentos da Hydra. E agora a gente sabe o porquê. Porque os dois sempre foram poderosos. Os dois sempre tiveram poderes, e que a Joia da Mente não deu poderes para eles. A Joia da Mente amplificou o poder deles. E ali, mesmo enclausurada, a gente vê que a Wanda continua assistindo sitcoms, né? Que é uma coisa que ela nunca deixou de fazer. Como a gente vai ver na próxima lembrança que elas entram, onde a Wanda já tá alojada no Complexo dos Vingadores, assistindo Malcolm in the Middle, inclusive, né? Que foi uma referência ao episódio 6, se eu não me engano. E ali o Visão entra no quarto dela, atravessando a parede, da mesma forma que ele fazia em Guerra Civil e tal. E eles têm uma conversa ali sobre o luto que ela estava sentindo com relação ao Pietro. Que inclusive o Visão tem uma fala muito bonita ali, de que o luto nada mais é que o amor que persiste. E é muito do que a Wanda sempre sentiu esse tempo todo. O luto, o amor que ela sentia pelos pais dela que morreram naquele ataque. É o luto, o amor que ela sentia pelo Pietro depois que ele morreu. E agora, o luto que ela estava sentindo pelo Visão, que era a última pessoa que ela se importava de verdade. E nisso a gente entra na quarta memória, que é a Wanda entrando na sede da Espada para ver o Visão, para tentar recuperar o Visão. E a gente descobre que aquilo que o diretor Hayward mostrou para Mônica era uma mentira, porque a Wanda entra pacificamente, a única coisa que ela queria era pegar o Visão para enterrar ele. Só que ela não entra destruindo tudo igual o Hayward mostrou. Ela entra pacificamente ali, encontra com o Hayward, olha o Visão todo despedaçado, que inclusive é uma grande referência ao quadrinho A Busca pelo Visão, que é um quadrinho que o Visão é sequestrado e a Wanda, quando encontra ele tá todo despedaçado. É bem parecido às cenas, inclusive. Então ela quebra o vidro lá e desce, só que a única coisa que ela queria fazer era se despedir do Visão. E ela não ataca ninguém, o Hayward, inclusive, deixa ela se despedir ali do Visão. E ela vai embora sem levar o corpo do Visão, que era o que todo mundo estava esperando. Ela sai pacificamente. E isso foi surpreendente, porque eu realmente achei que ela tinha sequestrado o corpo do Visão ali. Mas não, ela aceita que ela não pode mais ter o Visão. E nisso ela volta pro carro dela e encontra uma carta que faz ela ir até Westview, até um terreno vazio ali na cidade. E a gente descobre nessa carta que, na verdade, o Visão tinha comprado esse terreno para os dois viverem ali o resto da vida deles. E ela, sem querer, por causa de toda essa dor que ela estava sentindo, ela liberta todo o poder dela e cria o Rex, sem querer. E com isso, ela também cria o Visão do zero e do nada. Então, tudo que a gente estava achando que a Wanda, na verdade, tinha reanimado o corpo do Visão, não. Ela criou o Visão do nada, do zero. E a gente teve até uma pista disso ali no segundo episódio, quando os dois vão fazer o show de talentos, quando o Visão engole aquele chiclete. E a gente vê esse chiclete passando pelas engrenagens, mas a gente sabe que o Visão não tem engrenagens. Então como que aquilo podia ser verdade? Como eu disse pra vocês lá no review do episódio, a Wanda recriou o Visão da forma que ela conseguia. Ela não pensou nos detalhes, ela não pensou em nada. Ela não sabia como o Visão funcionava, ela só sabia que ele funcionava. Então ela cria toda aquela realidade sem querer e ela se vê envolvida nessa realidade junto com todo mundo. Então toda essa criação do Rex nada mais é que a forma com que o corpo ou a mente da Wanda achou para tentar lidar com o luto. É sério, esse episódio me deixou bem bad vibes, assim. Apesar dele ter sido muito bom, não tô reclamando não, mas foi um soquinho na boca, assim. E aí, você tá gostando do vídeo? Se sim, já deixa seu like aqui embaixo, porque assim o YouTube vai começar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, e mais pessoas vão entender o que tá acontecendo aqui nessa série. Então não perca tempo e já deixa seu like aí, beleza?
Então as duas saem da memória ali, e do lado de fora a Agatha capturou os filhos da Wanda, ali já toda transformada de bruxa, com um vestido, voando até, e prendendo os filhos dela tipo por um chicote de energia ali. E a Agatha diz pra Wanda que ela era um mito, que ela era um ser capaz de criar a vida do nada, e que ela utilizava a magia do caos, que ela era a Feiticeira Escarlate. E isso é muito legal porque a gente comentou aqui em algum dos episódios passados a questão do nome Feiticeira Escarlate, porque a Wanda não tinha esse nome até esse episódio, que é o título de super-heroína dela, que não é mais um título, né? Agora se tornou outra coisa, nos quadrinhos inclusive se tornou outra coisa, e que pelo visto vai ter o mesmo caminho aqui na série. Nos quadrinhos, a Wanda e o Pietro eram filhos do Magneto até recentemente aí, acho que até 2015. Só que a gente descobre, na verdade, que tinham várias coisas ali que envolviam essa criação dos poderes da Wanda. Uma delas é que o Pietro e a Wanda nasceram na montanha de Wundagore, que era o local onde o espírito, a alma de um deus demônio ali chamado Kiton estava aprisionado. E esse deus Kiton, ele manipulava a energia do caos. E quando a Wanda nasceu, parte desses poderes do Kiton foram transferidos para ela por causa do local de nascimento dela. Então ela já tinha sim nascido de certa forma poderosa, podendo manipular a probabilidade ali. Só que essa magia ficou muito mais poderosa por causa dessa absorção da magia do caos. E muito tempo depois, a Agatha ensina a Wanda a controlar essa magia do caos e usar para benefício próprio. Inclusive esse deus Kiton aí da energia do caos já tentou possuir ela diversas vezes, só que ela sempre lutava contra esse deus e conseguia recuperar controle total de seus poderes. E recentemente nos quadrinhos a gente descobriu que nem a Wanda e nem o Pietro são filhos do Magneto, mas na verdade eles são filhos de uma mulher chamada Natália Maximoff. E essa Natália era a Feiticeira Escarlate antes da Wanda. Então a Feiticeira Escarlate é meio que um título de magos super poderosos que vão passando de geração por geração. Tanto é que o pai da Natália era o Feiticeiro Escarlate antes da Natália. E assim ela passou o poder dela também para Wanda. E provavelmente eles vão se basear nisso em WandaVision para dar essa explicação dos poderes dela. Eu acho que eles devem juntar todos esses conceitos aí simplesmente na magia do caos e nas descendências das Feiticeiras Escarlate. Então eu não creio que vai ter nada de Deus Kiton, que manipula a magia do caos, mas eu acho que eles vão fazer com que os feiticeiros escarlates sejam aqueles capazes de manipular essa energia que já existe, que é a energia do caos. E que a Wanda já nasceu com parte desse poder que foi amplificado pela Joia da Mente. Diferente dos quadrinhos, em que ela já tinha nascido com esse poder e foi amplificado pela magia do caos, o Deus Kiton. Acho que eles vão fazer uma mistura muito doida aí e vão colocar tudo junto. E a gente teve também a cena pós-créditos, que mostrou o Hayward do lado de fora do Rex, conseguindo reanimar o corpo do Visão que tinha ficado do lado de fora. Ele usou os resquícios da magia da Wanda naquele drone do episódio 5, vocês lembram? Então ele usou essa magia para trazer o Visão de volta. Só que dessa vez ele tá todo branco. E essa é outra clara referência ao quadrinho A Busca pelo Visão, que depois que ele foi desmantelado por todo mundo nos quadrinhos, o Hank Pym consegue reconstruir o Visão e colocar ele de volta online. Só que ele perde a cor dele e juntamente com a cor, ele também perde toda a humanidade que ele tinha. Ele continuava com todas as memórias de tudo que aconteceu, mas ele não tinha o lado humano dele mais. Ele, depois que foi reconstruído, virou um simples robô, um mero robô. E que, pelo visto, é isso que vai acontecer no último episódio. A gente vai ver o robô Visão, que é o Visão verdadeiro, só que sem a consciência, e o Visão verdadeiro, de certa forma ali, criado pela Wanda, se enfrentando ali. Pois é, galera, falta só um episódio e acabou WandaVision, porque não vai ter segunda temporada, não vai ter nada. A continuação de WandaVision é Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Então a gente tá esperando o Doutor Estranho aparecer, a gente quer ver o embate ali da Mônica com o Pietro, se eles não tiverem tramando alguma coisa juntos.
a gente tem que ver o embate dos dois Visões, a gente tem que ver o embate da Agatha com a Wanda, e a gente tem que saber também, será que os filhos da Wanda sobrevivem do lado de fora do Rex? Será que o Visão consegue sobreviver também do lado de fora do Rex? Porque eu tinha achado que ele só não tinha conseguido escapar porque a Wanda tinha amplificado a barreira ali. Só que pelo visto não, pelo visto ele não consegue sobreviver do lado de fora. Mas e aí, o que vai acontecer? Será que o Visão vai morrer de novo e a Wanda vai aceitar o luto dela? E os filhos dela também, gente. Falta um episódio, uma única chance, como diz o Doutor Estranho. E o Doutor Estranho vai aparecer também, vai ser muito doido. A gente tem que saber o que significa aquele livro lá que tava com poderzinho, que nem mencionaram, nem tocaram nesse assunto. E será que a Agatha só tá querendo mesmo descobrir como a Wanda fez aquilo tudo pra de certa forma se tornar mais poderosa? Será que é tudo recalque, é tudo inveja da Agatha? Mas eu quero saber de você o que você achou desse episódio. Quais são as suas expectativas pro próximo e último episódio da série? Você acha que valeu a pena a gente debater aqui semana após semana? Comenta aí embaixo que eu vou responder todo mundo e vamos celebrar, né, esse rumo ao final de WandaVision. Bom, galera, então foi isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Não deixe de me seguir nas redes sociais, @iniciativapop, tanto no Instagram quanto no Facebook. Não esqueça também de conferir os últimos vídeos que estão aqui do lado. Novamente, muito obrigado por assistir até aqui. Esse apoio de vocês está sendo demais e a gente se vê semana que vem. Até mais.